Este é o Espaço Sobrevento, um galpão de 400 metros quadrados que tem capacidade para 100 pessoas e está situado no bairro do Belenzinho, aqui na cidade de São Paulo. É um espaço dedicado à pesquisa do teatro de animação. Aqui, o Grupo Sobrevento tem recebido inúmeros artistas, os maiores do gênero do mundo todo. Este espaço também é uma casa para o teatro para bebês, para o teatro de objetos e para o teatro de bonecos popular. É a casa do Grupo Sobrevento, fundado em 1986, cuja pesquisa vocês vão conhecer agora. Teatro que foi fundado em 1986 na cidade do Rio de Janeiro e que veio para São Paulo depois de uns 10 anos de carreira, já com uma carreira consolidada, porque ele veio se chegando a São Paulo pouco a pouco e quando se deu conta já estava morando aqui. O Sobrevento viajou por mais de 20 países, ele já se apresentou em 35 anos de carreira. Ele se apresentou, eu acho que mais de 4.000 vezes, de modo que é um grupo que já viajou por muitíssimos festivais, já se apresentou em 40 cidades da Espanha, em mais de 200 cidades do Brasil, e ele tem uma carreira que sempre foi dedicada ao repertório e à pesquisa. O Grupo Sobrevento tem uma biblioteca especializada em teatro de animação, com um acervo bem grande, que nasceu quando o Grupo Sobrevento começou a fazer uma oficina de teatro de bonecos para um grupo da Zona Leste, que eles iam nos perguntando coisas a respeito do teatro de animação e nos diziam, poxa, mas onde que eu consulto, onde que eu posso pesquisar? E a gente dizia, a gente tem um livro aqui, um livro ali, e nós fomos levando para a sede até que um belo dia, uma parte desse grupo de alunos pegou os nossos livros e fez uma primeira catalogação. E aí a gente foi compreendendo a importância de ter uma biblioteca no espaço. Aqui a gente tem um acervo bem importante de diferentes técnicas do teatro de animação. Temos um número razoável de livros ligados à ventriloquia, a bonecos de fio, a fantoche, a teatro de objetos também. Mas também temos livros de teatro, porque o Sobrevento compreende o teatro de animação como uma linguagem ampla, né? O teatro de animação a serviço do teatro, antes de tudo teatro. Então temos um acervo grande também de teatro e de livros também, outros que às vezes não são ligados especificamente ao teatro de animação ou especificamente ao teatro, mas que são livros que nos serviram de suporte para as pesquisas dos nossos espetáculos. Então, a gente também coloca à disposição na biblioteca. Temos também um número grande também de vídeos de espetáculos. O Sobrevento organiza festivais e então recebe muitos grupos de fora que acabam nos enviando material dos seus espetáculos, né, para às vezes possíveis programações aqui no espaço. Então, porque a gente, o Grupo Sobrevento é uma companhia que já vai fazer que faz 35 anos, né, tem mais de 35 anos, então tem contato com muitas companhias que acabam mandando livros e vídeos e programas dos seus espetáculos. O Sobrevento também fez muitas turnês, então aqui também tem um acervo grande de programas de festivais pelos quais por onde o Sobrevento passou. A maneira de vir aqui ao Sobrevento consultar essa biblioteca é mediante agendamento. O Sobrevento tem um site onde as pessoas consultam que livros que existem aqui e depois elas podem vir aqui e marcar. A gente instala uma mesa, tem scanner, tem impressora e a pessoa pode escanear, digitalizar os assuntos que lhe interessam na biblioteca. O Sobrevento tem 7 estantes de livros.
7 estantes como essas. São móveis que nós mesmos confeccionamos conforme a nossa necessidade. Aqui nós temos livros relacionados, então, ao teatro de bonecos e que terminam, por exemplo, a catalogação dos nossos livros nos levou a número 459. Esse é o último que nós temos catalogado neste momento, né? São livros que nós trouxemos de Cuba, este aqui. E nós temos outros livros que são livros por catalogar. Então é muito material, é um trabalho constante e que demanda um esforço contínuo. Nós temos aqui os últimos livros na área de teatro, porque nós separamos essas bibliotecas. A biblioteca de teatro de bonecos, a biblioteca de teatro e a biblioteca de outros livros. O último livro na área de teatro, catalogado, tem o número 631, 631. Então, é uma biblioteca que tem mais de 1000 livros, né? Esses são livros, por exemplo, que ainda precisam ser catalogados. Então, tem muito material ainda para ser registrado. A curiosidade desta biblioteca é que nós temos aqui também um registro de grupos de teatro de animação. Então, é o material de grupos de teatro de animação de todo o mundo. Aqui são festivais de teatro de animação, festivais de teatro, são programas, material desses grupos de teatro, e aqui os DVDs digitalizados e os vídeos digitalizados. Porque uma coisa que a gente aprendeu estudando a arquivologia e a biblioteconomia foi que, mesmo digitalizando esse material, nós tínhamos que conservá-los. Então, essas fitas foram digitalizadas, podem ser acessadas nos drives, nos HDs que nós temos, mas também temos esse material original arquivado, guardado nesta biblioteca. Então, é uma variedade muito grande de materiais que um pesquisador do teatro de animação sobre o qual ele pode se debruçar. E isso com toda a comodidade, né? Nós temos também muito cuidado com essa biblioteca para que, por exemplo, os livros que foram consultados, eles fiquem nesta área aqui, para que eles não sejam colocados em lugares errados. Então, os livros que são consultados são deixados nesta área e nós vamos colocar eles nos devidos lugares depois, né? Nós temos aqui também um scanner. Então, quando uma pessoa precisa usar na biblioteca, ele também pode se valer desse scanner para poder digitalizar os seus materiais. E essa biblioteca realmente é o xodó da gente. Ele é uma paixão que a gente cultivou com muito cuidado. Esses livros não estão aqui por metro, eles não estão aqui por números, mas eles são livros que foram consultados por nós, que foram presenteados a nós, mas que foram lidos, que foram vistos, são vídeos que foram vistos de fato. Então, ela se constitui de um acervo que o Grupo Sobrevento reuniu ao longo de tantos anos, desde 1986, e que formam parte da história do próprio Sobrevento. Para nós, um teatro, uma biblioteca, não são uma caixa, eles são uma casa que abriga a memória, a história de alguém. Os livros também são isso. Para nós, a biblioteca é isso, é um acervo de memórias. Em cada um desses livros reside um pouco da história do nosso grupo. Dona Constance, venha cá um minuto, por favor. Bom, a nossa história com o Sobrevento começa há 17 anos, quando eu fui convidada a fazer uma oficina por uma amiga no Sobrevento, uma oficina que fazia parte de um projeto que chamava Fantoche nas Praças e que tinha o objetivo de formar artistas bonequeiros, uma nova leva de artistas bonequeiros, aqui na cidade de São Paulo. Então, eu cheguei no Sobrevento por aí. E aí a gente foi ficando, começamos a oficina,
montamos um espetáculo que chama Amor Entre Penas. Esse espetáculo foi a semente para o nascimento de um grupo que chama Grupo Mão na Luva, que existe até hoje e que tem um repertório aí de 6 espetáculos. O Sobrevento, para nós, é uma casa, uma família, um berço, para nós e para tantos outros bonequeiros que a gente cruzou pelo caminho, todo mundo passou de alguma forma pela mão do Sobrevento. Então a gente sempre fala que é um espaço que junta as pessoas, que une, que promove encontros, encontros profissionais, encontros sentimentais também, encontros de vários formatos. Né? Eu e o Tico, a gente é casado no mesmo tanto de tempo que a gente conhece o Sobrevento, praticamente. Porque a gente se conheceu nessa oficina do Fantoche nas Praças, que o Sobrevento promoveu. São muitos privilégios, né, de conhecer o Sobrevento. E um dos privilégios, muito além de a gente se casar, ter uma família e tudo, é resgatar essa coisa da profissão do bonequeiro, que é uma profissão que estava, tipo, se perdendo, né? Então, acho que o Sobrevento, com essa missão aí, não sei se é missão, uma sacada muito boa, resgatou isso, e onde eu vim cair de paraquedas também, né, no teatro, e aí fui aprender o que era teatro de boneco, e do teatro de boneco fui para o teatro popular, para o circo, e é isso. Então acho que o olhar do Sobrevento é uma coisa fora do normal, porque eu sempre, quando eu estou conversando por aí, eu falo, uma pessoa que vai no Sobrevento e gosta de teatro, vai querer comer os livros, vai querer ver os bonecos, vai querer tudo. Uma pessoa que não entende de nada, quando chega no Sobrevento é muito acolhido, porque eu me lembro que eu fui acolhido para costurar. É isso, né? Acolhe todo mundo, não só o povo do boneco, não, qualquer um. Uma pessoa que está passando na rua, que é de outras profissões, de tudo que é lado, e chega aqui é bem acolhido. E quem quiser, uma coisa muito interessante é que você consegue segurar a sua identidade, porque isso, o Sobrevento é a identidade dele, e o que ele faz é com que as pessoas peguem a sua identidade, leve seu teatro de boneco, da sua forma que quiser, sabe? Não tem muito assim, é isso, tem que ser assim, assim, assado. Eu acho que uma coisa muito legal do Sobrevento é isso. Abre o espaço para você ser quem você é no meio do boneco. A gente também sempre fala, né, que o Sobrevento é uma escola, não só para nós, como para muita gente, mas para mim, especificamente, além de aprender esse ofício, além de aprender sobre bonecos, além de aprender sobre o teatro de animação, né? Também aprendi sobre a profissão de atriz, né, do teatro, estar no teatro. Hoje, a profissional que eu sou, devo muito a Sandra e Luiz André. Isso também é muito gratificante, poder ter estado neste espaço, né, ter podido estar com o Sobrevento no espaço tão... Eu me sinto privilegiada, porque é um espaço privilegiado, né? Esse ano o Mão na Luva está completando 18 anos e nós somos contemplados por um programa de fomento que é o VAI, da Prefeitura de São Paulo. E nós pudemos retornar ao Sobrevento, fazendo uma mostra do nosso repertório e também uma oficina de fantoche de luva, que foi a oficina que nós fizemos no Sobrevento. Então nós tivemos a oportunidade e o privilégio de estar ocupando esse espaço agora com todo o nosso aprendizado e o nosso repertório. Então foi muito, muito emocionante estar aqui e poder retornar ao nosso berço com o nosso trabalho. E é bem legal também devolver o que a gente aprendeu, né? Porque isso é muito da cultura popular, né? A gente pega um conhecimento e devolve ele e aí vai reproduzindo, que eu acredito que através dessa temporada tem muita gente que é inspirado, não só no Sobrevento, como também no Grupo Mão na Luva, né? Que a gente consegue até falar assim que o Grupo Mão na Luva é um braço do Sobrevento, a gente dá até risada, que não é isso, né? Mas a gente se sente do grupo também, porque é uma família, né? Então eu acho isso bem legal, assim. Nós fazemos parte do elenco de alguns espetáculos, né? Eu
integro a Cortina da Babá, o Amigo Fiel e Teatro de Brinquedos e o Tico para lá de Terã. Então nós, na verdade, somos do Sobrevento, né? Não deixamos de ser nunca, e também temos esse trabalho com essa semente que foi plantada em nós e que nós levamos com muito amor e cuidado e procuramos transmitir o que nos foi ensinado e também procuramos agir diante do trabalho mesmo, né, com o teatro e na vida, como o Sobrevento nos ensinou. Então, é um espaço muito privilegiado e nós muito privilegiados também. Ao realizar um intercâmbio com os grandes nomes do teatro de bonecos e de objetos, o Sobrevento não traz esse profissional para compartilhar com um grupo fechado, somente com quem integra a companhia. Ele abre essas portas para quem quiser chegar. E esse quem quiser chegar também não limita a atores e pesquisadores de teatro de bonecos.
de modo que o teatro fica ocupado por artistas de diversas linguagens e pessoas que até então não se reconhecem como artistas. E aqui, durante o intercâmbio, acaba despertando o seu olhar artístico para a vida. Mirad frente, el cuerpo está frente. Dos cosas, siempre la tiene que mostrar su objeto y como si hay una relación. Por ejemplo, Flavia con la Virgen, con su cara así inocente, así con la Virgen. Él con el champagne, ¿no? Así. Cada quien con su propio objeto nos da algo. Tem uma hierarquia muito forte. Os atores mais velhos e mais experientes fazem papéis mais difíceis. Os mais novos vão manipular o pé, o globo, não sei o que, trabalhar mais como auxiliares e vão aos poucos se desenvolvendo até chegar a manipular os bonecos sozinhos ou a parte principal dos bonecos. Nós, do Grupo Sobrevento, acreditamos que o teatro de animação é teatro, antes de mais nada. Por isso, a cada espetáculo, nós usamos técnicas de teatro de bonecos diferentes, porque nós não acreditamos que uma técnica sirva para dizer tudo. E como nós, a cada espetáculo, buscamos promover encontros diferentes com o público e buscamos dizer coisas diferentes, é por isso que nós nos valemos também de técnicas diferentes de teatro de bonecos a cada espetáculo. O espaço Sobrevento é um espaço móvel. A cada espetáculo, ele assume uma configuração diferente. Então, nós podemos ter aqui no Sobrevento um palco italiano, como este daqui, ou uma outra configuração qualquer.
Atrás de cada biombo, atrás de cada tapadeira aqui do teatro, a gente esconde aquilo que é o material dos nossos espetáculos. Em cada uma dessas caixas, etiquetadas e numeradas, está o material de um espetáculo. Hoje são 20 espetáculos em repertório, então esses espetáculos eles saem constantemente e nós precisamos mover essas caixas. Aqui está o material do Cadê Meu Herói? 1, 2, Mozart Moments, 1, ali o espetáculo Beckett, ali o espetáculo Ubu, e a gente vai guardando nessas caixas todos os nossos acervos. Quando a gente precisa fazer alguma apresentação, nós retiramos essas caixas e organizamos esse material. Aqui é onde a gente guarda as nossas ferramentas, pinturas também. Então, em cada um desses, em cada canto, em cada uma dessas tapadeiras, atrás de cada cortina dessas, existe um material de um desses muitos espetáculos que nós guardamos. O Sobrevento é um espaço para armazenar também o acervo do nosso grupo. Aqui, por exemplo, nós temos materiais também atrás desta cortina, que são os materiais dos diferentes espetáculos. Aqui, o espetáculo Pérsia, que nós vamos ter que ensaiar agora. E para isso nós precisamos abrir as caixas e colocar os figurinos à disposição dos atores para esses ensaios. Os espetáculos de Sobrevento são sempre diferentes. Às vezes contemporâneo e às vezes popular. Gente, agora vamos, realmente, depois de nossa visita, abriu essa tarde e noite maravilhosa. Seguinte, o próximo espetáculo, realmente, aqui nesse palco principal, a gente vai ter que dar um jeitinho das pessoas que chegaram cedo, conseguirem assistir. O pessoal que está aqui na frente, vamos tentando dar uma sentadinha. Eu sei que é difícil, eu sei que o espaço é grande, mas ficou pequeno para a quantidade de pessoas que vieram prestigiar, que vieram ver, que vieram participar dessa maravilhosa tarde e noite de cultura. Mas a gente vai tentar, com a nossa força, com a nossa vontade. Bom, muito mais do que um grupo artístico, o Sobrevento ele é agregador. Ele agrega as pessoas como uma família e eu me senti assim, como um membro adotado pelo Sobrevento. E a gente tem essa relação muito mais íntima do que meramente o aspecto de trabalho, a relação de trabalho. E graças ao Grupo Sobrevento eu pude realizar diversas atividades artísticas que eu jamais imaginaria. Já pude conhecer muitos lugares, muitas culturas diferentes que eu jamais teria a possibilidade. E eu, depois de um certo tempo, comecei a perceber que o público também se sente agregado nessa família, com os comentários que a gente sempre ouve das pessoas que vêm ao Espaço Sobrevento, e vê no Grupo Sobrevento esse grupo agregador, que tem essa sensibilidade em acolher as pessoas muito mais do que simplesmente pesquisar e descobrir e apresentar atividades artísticas e culturais. Eu espero que a minha filha goste de olhar o céu, as estrelas, as nuvens, a lua, e que goste de cuidar de flores. O dono do moinho. Ele tinha muitas coisas. Tinha um moinho e vivia de vender farinha. O melhor amigo do João era o dono do moinho.
amigos achavam o dono do moinho bem diferente do João, porque o dono do moinho não sabia compartilhar. Mas o João não se importava com aquelas coisas. Um dia, o filho do dono do moinho teve uma ideia. Por que não chamar o João para comer junto com eles? Afinal, eles sabiam que no inverno, o amigo jardineiro passava por grandes dificuldades. Meu filho, a gente não pode chamar o João para vir aqui. Porque se ele vier aqui para comer, ele vai comer. E depois de comer, vai ver tudo o que a gente tem. E o João não tem nada. O Grupo Sobrevento tem 20 espetáculos em repertório, com bonecos, equipamentos de som, equipamentos de luz, cenários que sempre viajam. Nós chegamos a fazer cerca de 9 espetáculos diferentes em um único mês. Por isso, a manutenção é sempre constante e imprescindível.
Aqui no Sobrevento a gente faz de tudo, a gente pinta, a gente faz, por exemplo, sou técnico de luz, mas já fiz som, vídeo, já atuei, a gente mesmo faz o nosso próprio cenário, a gente mesmo esculpe os nossos bonecos e de tudo, um pouco, a gente tem que aprender aqui dentro. Esse é o escritório do Sobrevento, que a gente sempre tenta manter arrumado e a gente nunca consegue. Aqui nós guardamos o material de escritório, o material também histórico do Sobrevento. Então aqui nós temos matérias de imprensa, são recortes de jornais desde 1986 até os dias atuais. Então nós temos dentro de cada uma dessas caixas recortes de imprensa, e todo esse material está digitalizado. Aqui são projetos do Grupo Sobrevento, são viagens, projetos que nós realizamos e que ficam mantidos aqui, mas também digitalizados. Todo o material físico do Sobrevento fica guardado, mesmo que nós tenhamos tudo isso
nos nossos HDs. Aqui fica um espaço aberto do sobrevento, onde nós usamos para confeccionar, quando nós usamos materiais tóxicos como resina ou materiais sintéticos. Aqui nós temos os camarins, é um camarim e os banheiros do camarim, que nos levam de novo à sala de espetáculos por meio deste corredor. Por aqui cabine de luz, por aqui algum equipamento de luz, e nós voltamos então à parte da nossa reserva técnica, que fica no meio de todo este acúmulo de coisas, né? E que são os espetáculos, as peças maiores dos nossos espetáculos, que nos conduzem de volta à sala de espetáculos, que é o coração do sobrevento. Todo o espaço é climatizado. Nós, ao longo do tempo, conseguimos montar uma estrutura aqui no sobrevento com ar-condicionados e que são também aquecedores. Porque, por mais que a gente diga que São Paulo é uma cidade quente, tropical, ele também tem dias muito frios. E quando isso acontece, nós podemos usar então os aquecedores e ter a sala sempre climatizada e sempre com uma temperatura agradável. Salve, gente! Eu sempre dou um salve. E para mim é um prazer inenarrável estar hoje aqui no Espaço Sobrevento, podendo falar desse grupo por quem eu tenho extremo carinho, admiração por tudo o que fazem e que continuam fazendo. Meu nome é Marco Aurélio Olímpio, eu sou fotógrafo de espetáculo, especializado na música popular brasileira. São 32 anos de carreira. E ao longo desses anos todos, o único grupo de teatro que eu fotografo é o Grupo Sobrevento. Eu acho que há um compromisso, uma conexão muito forte por conta da proposta deles e o quanto o trabalho deles melhoraram o meu, ainda que seja em outro viés, que é a música. O Grupo Sobrevento sempre trouxe para mim uma sensibilidade, uma humanidade, um grau de razão, uma qualidade de texto, uma qualidade de representação muito forte. O grau de profissionalismo dessa companhia, desse grupo, é de tamanha grandeza que deveria servir não só de exemplo no palco, como também na produção de tanta gente que trabalham com eles. Tenho convivido e vivido, né? E por isso estou aqui falando do que eu acredito, do que vi crescer ao longo desses 25 ou mais anos que estou com eles. De ver esse espaço se estabelecer, desse espaço começar a existir, que era um sonho de transformar o teatro num espaço democrático, num espaço de direito, num espaço de voz, num espaço de sensibilidade, num espaço onde as pessoas tivessem o direito
de sentar, sorrir, chorar, cantar, abraçar, subir ao palco e abraçar o artista e falar assim, muito obrigado, como muitas vezes vi. Quem entra aqui se sente abraçado. E não importa a estrutura, se é grandiosa, se é glamurosa, não, mas você chega e você é recebido pelo coração de cada pessoa que está aqui. Seja da técnica, seja da produção, seja os atores, não importa, quem chega aqui se sente acolhido. E eu não estou falando isso por mim, não. Qualquer pessoa que você perguntar que pisou nesse espaço, vai falar que isso é real. Então, quando eu piso no Espaço Sobrevento, a partir de tudo que eu já convivi com o Grupo Sobrevento, desde os primórdios lá, de mais de 20 anos atrás, e ver que aquela perspectiva, aquela ideia que eles tinham de transformar um espaço, não só no espaço de teatro, mas no espaço de cultura, de inteligência, de comprometimento, de integração com outras artes, de integração com outros povos, trazendo linguagens, trazendo cultura, música de diversos países para um único lugar, convergindo para o mesmo polo, é fantástico. Eu não piso no Espaço Sobrevento. Se eu chego aqui, eu sou fotógrafo, eu chego aqui para fotografar e cheguei mais cedo e não tenho, entre aspas, mais o que fazer, né, esperando o espetáculo, eu vou na biblioteca. Tem uma biblioteca maravilhosa, catalogada, linda, que eles tiveram essa preocupação de fazer um trabalho nesse sentido, de transformar isso numa coisa pública, onde as pessoas tivessem acesso, onde as pessoas tivessem o direito de pesquisar, de fazer com que a cultura flua de uma forma natural, que o teatro de bonecos alcançasse uma dimensão nunca alcançada no Brasil até então, no teatro de objetos, né? Ou seja, para o caminho por onde eles vão, eles fazem isso com uma dignidade que alcança uma respeitabilidade absurda. Então, estar junto com o Grupo Sobrevento, para mim, me torna um ser humano melhor. E não só um profissional melhor. Porque fotografar, para mim, eu posso fotografar muito, mas a minha fotografia melhora a partir dos seres humanos com quem eu me relaciono, com as coisas com que eu me relaciono. E o Grupo Sobrevento, ao longo desses mais de 25 anos, me tornou não só um fotógrafo melhor, como um ser humano melhor. E aí a minha fotografia desponta. Prato de plástico. Quem é que inventa um prato de plástico? Acho que é melhor levar. Vai que lá não tem luz. Mas às vezes pode ser útil. Vai que a gente recebe uma visita com criança. Vai que eles não religaram a luz. E vai que uma criança me quebra um prato. E por causa de um prato só, lá você vai todo um aparelho de jantar. Escombros é um espetáculo que trata de pega a casa como uma casa desmoronando, como metáfora de uma sociedade desmoronando. Então, a partir de objetos de uma casa, portas, mesas, cadeiras, o espectador se encontra com cenas cotidianas muito simples, mas que retratam relações que estão ruindo, esperanças que estão se perdendo, numa tentativa de simbolizar essa sociedade, esse país, esse mundo que talvez esteja ruindo e que já estava ruindo há muito tempo.
Já não és a mãe gentil dos nativos cordiais. Uma volta exigiria megatons de tons de sabiás pelos leblons, edifícios de Vinícius, plantações de Dorivais. Recebe o afeto que se encerra, porque eu contigo o teu lugar não é aqui! Aborreci. Injuriado eu subo a serra, embora ainda ligadão em ti. Sonhadores se dão mal no país do carnaval. O pátria amada explica agora pra esse otário aqui que o ruim é bom e o bom é mau. Lá se vão a Narizinho, a Gabriela e o Coqueiral. Recebe o afeto que se encerra, porque eu contigo me aborreci. Injuriado eu subo a serra, embora ainda ligadão em ti. Acreditamos nesse teatro que busca promover encontros diferentes com o público, que acredita nesse olho no olho com o público, que acredita num teatro que transforma o lugar onde chega, transforma o público, ele entra de uma maneira e sai de outra. Nós criamos uma trajetória toda baseada em apresentações, em viver do nosso repertório e tendo a certeza de que o que nós fazemos vale a pena e que é pelo que nós temos lutado esta vida toda de 35 anos do Sobrevento.